Desde o início da humanidade, o ser humano acredita que para conquistar respeito é necessário elevar a voz, gritar mais alto que os outros e se impor pela força bruta. Essa crença vem da ideia primitiva de que o mais barulhento é o mais poderoso. Mas a filosofia de Nietzsche nos mostra exatamente o contrário. A verdadeira força não está no grito, mas no silêncio que corta, na calma que desconcerta e na serenidade que intimida. Imagine por um momento estar em um debate acalorado, onde todos estão exaltados, palavras pesadas são trocadas e o clima parece prestes a explodir. Nesse cenário, aquele que mantém a calma, que controla o ritmo da conversa e que não se deixa afetar pela tempestade emocional, automaticamente se torna a figura dominante. Esse vídeo é uma jornada para revelar como estratégias psicológicas podem transformar a sua presença, te dando respeito imediato sem precisar elevar a voz, mostrando que a autoridade é mais sobre energia interior do que sobre barulho exterior. Nietzsche nos alerta que o primeiro inimigo a ser dominado não é o outro, mas a si mesmo. Em suas palavras, quem não pode comandar a si mesmo sempre obedecerá a outros. E aqui está o ponto central. Você não conquista respeito tentando controlar os outros, mas controlando a si próprio. Pense em todas as vezes que você perdeu o controle em uma discussão e se arrependeu depois, percebendo que a sua explosão emocional não trouxe autoridade, mas sim fraqueza. Quando você perde o domínio sobre si, automaticamente entrega o poder ao outro. Mas quando você se mantém firme, sereno e imperturbável, mesmo diante de provocações, você se coloca em uma posição de liderança silenciosa. Nesse momento, todos ao redor percebem. Não é quem grita mais alto que tem poder, mas aquele que não se abala diante do caos. Esse é o primeiro passo para transformar a forma como você lida com debates e conflitos. Antes de mergulharmos no campo das estratégias práticas, quero te fazer um convite rápido. Se esse tema já fez sentido para você até aqui, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Esses pequenos gestos garantem que você não perca os próximos conteúdos e ainda fortalecem nossa comunidade de pessoas que buscam respeito e autoridade sem precisar gritar. Faça isso agora e vamos seguir juntos nessa jornada. Agora, mergulhemos no campo das estratégias práticas. Uma das mais poderosas é o uso do silêncio como arma psicológica. Em discussões, a maioria das pessoas acredita que precisa responder imediatamente, contra-atacar rápido e falar mais para se impor. Mas quem age assim revela ansiedade e insegurança. O silêncio, quando usado com intenção, tem o poder de desequilibrar completamente o outro. Imagine alguém tentando te provocar, esperando que você reaja, mas você simplesmente o encara, sem pressa, com um olhar firme, deixando o silêncio pesar no ambiente. Esse instante desconfortável força a outra pessoa a se revelar, a preencher o vazio com palavras muitas vezes mal escolhidas. Enquanto ela se desgasta, você se fortalece. Nietzsche via o silêncio como o reflexo da força interior. Apenas quem está em paz consigo mesmo pode suportar a ausência de palavras. Mas você apenas olha fixamente, não responde, e deixa que o peso do silêncio caia sobre ele. Essa ausência de resposta se desarma, porque o atacante esperava a guerra, mas encontra um muro inabalável. Essa técnica funciona em qualquer ambiente, no trabalho, na faculdade, na família e até mesmo em relacionamentos. O silêncio não é ausência de resposta, mas uma resposta muito mais forte, porque mostra que você não se abaixa ao nível do outro. Ao dominar esse recurso, você deixa de ser um participante comum da discussão e passa a ser a referência que todos observam. Outro elemento fundamental é a construção da sua presença através da linguagem corporal. Você pode não pronunciar uma única palavra, mas a forma como se posiciona, o modo como olha e até mesmo como respira transmitem autoridade. Braços relaxados, postura ereta e olhar firme, sem desviar, mostram confiança inabalável. Enquanto outros gesticulam de forma nervosa ou perdem o foco, você permanece centrado. Essa postura faz com que inconscientemente as pessoas sintam que estão diante de alguém que não precisa provar nada. É exatamente esse contraste que gera respeito.
enquanto os outros se desgastam tentando demonstrar força. Você simplesmente a incorpora. É como se cada gesto fosse um lembrete silencioso de que você está no controle. Nietzsche dizia que a grandeza não está em falar, mas em ser. E quando seu corpo comunica segurança, você não precisa justificar nada com gritos ou explicações longas. Em um ambiente de discussão, quem demonstra nervosismo com gestos rápidos e olhar perdido automaticamente perde a autoridade, enquanto quem permanece sereno se torna o ponto de equilíbrio que todos respeitam. Nietzsche nos lembraria que a verdadeira grandeza não está em dizer, mas em ser. E quando sua presença se torna maior que suas palavras, você conquista uma forma de poder silencioso, que não pode ser ignorado. Mas para chegar a esse nível, é necessário dominar um processo que podemos chamar de alquimia emocional. Todos nós sentimos raiva, frustração e vontade de reagir diante de ataques. O que diferencia os fortes dos fracos não é a ausência dessas emoções, mas a forma como elas são usadas. O homem que explode se torna refém de sua ira, enquanto o homem que transforma essa energia em foco e clareza se torna imparável. Aqui entra a ideia de Nietzsche de que a dor e o sofrimento podem ser usados como motores de transformação. Quando alguém tenta te humilhar ou te provocar, a reação instintiva é a raiva, mas, em vez de permitir que ela te controle, você deve usá-la como combustível para manter a clareza mental. Nietzsche acreditava que o sofrimento e a dor, quando aceitos, eram forças de transformação. Em um debate, a provocação pode ser vista como dor momentânea, mas também como combustível. Você pega a energia bruta da raiva e a molda em concentração, em calma estratégica, em respostas que desarmam em vez de alimentar o conflito. Assim, cada ataque recebido se torna um treino, e cada discussão se transforma em uma academia mental que fortalece sua capacidade de liderança. Nesse ponto, é importante destacar a arte da resposta curta e precisa. Quando alguém fala demais, se perde, mas quando suas palavras são medidas, estratégicas e diretas, elas adquirem o peso de uma sentença. Uma frase curta pode valer mais do que minutos de justificativas. Por exemplo, quando alguém tenta te desrespeitar em público, em vez de discutir longamente, você pode responder com calma. Se é assim que você pensa, está no seu direito. Essa frase simples, dita sem raiva, mostra que você não precisa provar nada. Você fecha a questão, não alimenta a briga e ao mesmo tempo deixa claro que não se abala. Essa economia de palavras é um reflexo de autocontrole e inteligência, e inevitavelmente faz com que os outros percebam que você não precisa de barulho para ser ouvido. E o que acontece quando você começa a aplicar essas estratégias? Aos poucos, as pessoas param de testar seus limites. Elas percebem que discutir com você é como lutar contra uma muralha. Não importa o quanto empurrem, você não se move. Esse é o ponto da verdadeira autoridade, quando sua calma se torna uma fortaleza e sua presença gera respeito automático. É nesse estágio que você não precisa mais se defender, porque os outros já entenderam que você é inabalável. Nietzsche diria que a força de um homem não está em dominar os outros, mas em não ser dominado. Você deixa de viver em função de provar quem é e passa a viver em função de ser quem você é. Por fim, a grande transformação é perceber que respeito verdadeiro não vem de gritos, insultos ou demonstrações de poder superficial. Ele vem do domínio de si, da paciência em esperar, da sabedoria em escolher palavras e da coragem de permanecer calmo, enquanto todos ao redor perdem o controle. Essa é a filosofia nietzschiana aplicada ao cotidiano. Ser maior não pelo barulho que faz, mas pelo silêncio que impõe. Quando você domina a si mesmo, não há discussão que te derrube, não há debate que te intimide, e não há provocação que te tire do eixo. Você se torna magnético, respeitado e impossível de ignorar. E esse é o verdadeiro poder: conquistar a autoridade sem precisar gritar.